Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Na aula de hoje falaremos sobre os orixás, que existem em algumas vertentes de Umbanda, mas que não existe na minha vertente de Umbanda. Vamos lá? Então, começaremos com um dos mais polêmicos, digamos assim, tá? Que seria Logunã. Orixá Logunã, vou deixar aqui uma foto perto do Potiaco para vocês verem. Ela é chamada de Oiá-Tempo também. Ou seja, pega uma nomenclatura do orixá Tempo, da Angola, ou então Iroko, do Queto, e Oiá, que seria Iaçã. Basicamente, seria Iaçã do tempo, tá? E quando fala de tempo, seria um tempo cronológico, passado, presente e futuro. E não sol, chuva, por aí vai, tá? É um orixá que trabalha muito fortemente para a questão do banimento e limpeza espiritual. Quando a pessoa fica assim muito fissurada, acha que é obsessor, acha que é demanda, isso e aquilo, ela vem trazendo a racionalidade. Mas quando a pessoa é muito racional, isso aqui é físico apenas. Ela traz o equilíbrio da fé. Então ela traz a fé também pra pessoa e fala, opa, acho que não é bem por aí só, dá uma olhada. Normalmente, ela é associada bastante com os boiadeiros. Isso porque os boiadeiros ficam com um laço, né? Girando, 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 girando. Então, às vezes, acaba sendo associada a Logunã, ao tempo de Logunã. Só que qual é a questão? Isso pode variar também de casa para casa. Mas a verdade é, Logunã só existe na vertente de Rubens Saraceni, tá? Não existe em outras vertentes. A saudação de Logunã seria: olha o tempo, minha mãe! E ela seria um dos polos que se trabalha junto com o orixá Oxalá, tá? Oxalá no polo positivo, ela no polo negativo. Logunã no polo negativo, trazendo o equilíbrio, tá? O equilíbrio do trono da fé. Uma outra orixá que é muito cultuada dentro das vertentes de Rubens Saraceni seria a Egunitá, que basicamente, como eu já vi alguns escritos e algumas coisas, seria uma representação, uma face, seria um sincretismo misturado com as codificações e um monte de coisas do elemento que envolve Santa Saracali, Iaçã. Também a gente pode pegar um pouco de referência ao orixá Xangô e também um pouco de referência à entidade deusa, né, Kali, do hinduísmo. Tanto que a saudação de Logunã é Kaliê, minha mãe, ou Kaliê. Além disso, ela trabalha com fogo. Ela trabalha com elemento fogo. Ela tem uma espada de fogo, na qual ela deixa toda a negatividade no zero. Ela corta tudo no zero, tá? Ela traz o equilíbrio, ela traz a clareza, ela traz o direcionamento. Ela vem trazendo mesmo essa questão da limpeza e da queima da torra das coisas negativas. E ela é muito associada aos ciganos dentro da Umbanda de Rubens Saraceni. O nome Egunitá vem de uma qualidade de Iaçã, tá? Uma qualidade de Oiá dentro do candomblé, que é uma qualidade também que é bem difícil de encontrar no próprio candomblé em si, tá? E esse nome foi modificado com o passar do tempo para Oroiná, tá? Oroiná. Que eu também vou deixar a foto dela aqui passando para vocês. Isso eu já não deixei, tá bom? E, além disso, a gente também vê muitas pessoas cultuando Obá dentro da Umbanda, tá? Isso até mesmo antes de Rubens Saraceni. Tem algumas vertentes que cultuavam um pouco antes. Só que qual que é a questão? Que geralmente era de pessoas que trabalhavam, que foram iniciadas no candomblé e que foram para Umbanda, entendeu? E coisas assim. Mas o culto de Obá foi de fato enraizado e foi assim passado fundamentos para a Umbanda através de Rubens Saraceni, tá? E eu já vi gente da vertente de Umbanda Sagrada dizer que Obá seria uma face de Iaçã das matas. Seria uma qualidade, digamos assim, de Iaçã das matas. E, enfim, ela representa o empoderamento feminino, representa a garra, a coragem, o matriarcado, sabe? Ela é o orixá que trabalha assim, sempre em prol da mulher, trazendo o reconhecimento para a mulher, fazendo a mulher ver quem ela realmente é. Tanto que ela é um orixá que não reconhece a cabeça de homens, então não se incorpora, né? Ela não é iniciada dentro do candomblé para homens. Porém, na vertente Rubens Saraceni, vocês podem incorporar o Obá mesmo sendo homem, né?
Um outro orixá que muitas pessoas cultuam dentro da Umbanda também, isso não necessariamente só da vertente de Rubens Saraceni, mas em outras casas também de outras vertentes, seria o Xumaré, né? O orixá que é cobra, serpente, o orixá encantado, um orixá que trabalha assim, dando equilíbrio do mundo, tanto que tem uma representação dele que seria uma serpente que dá uma volta no mundo todo e que morde sua própria cauda, trazendo equilíbrio, né? Ele vai fazendo um movimento assim. Ele é o orixá que acaba ciclos, ele encerra ciclos, mas também ele dá início a ciclos. Ele traz a transformação, a transmutação, a limpeza e por aí vai, tá? Um outro orixá que também é cultuado em algumas casas de Umbanda, isso com não tanta frequência, tá? Seria Logum Edé. Logum Edé. Que basicamente seria um filho de Oxum, um orixá filho de Oxum, que é um ser muito encantado, um orixá muito encantado. Ele é um caçador, guerreiro, que é indomável, que geralmente é representado aqui no Brasil como um orixá pequeno, né? Mas ele não é pequeno de ser criança. Ele tem uma baixa estatura apenas. E ele, além disso, é muito jovem. E ele por si só é um orixá jovem, né? Então ele tem uma aparência mais jovial. E seu encanto que puxou a sua mãe, né? Aquele encanto, que ele é um orixá belo, assim, sabe? Muito vaidoso, mas mesmo assim com seu instinto de guerra. E agora vocês vão me perguntar o porquê que eu não cultuo esses orixás, né? E eu vou explicar para vocês. Eu tô aqui com um documento que fala sobre Logunã e eu vou explicar para vocês através deste documento de Rubens Saraceni, né? Que explica a doutrina de Rubens Saraceni. Eu vou falar o porquê que eu não trabalho com essa orixá, tá bom? E a equipe Soldados de Oxalá também não reconhece esse orixá. Vamos lá. A orixá Logunã, também conhecida como Oiatempo, é a orixá que fornece suporte no campo da fé para todos os seres. Ao lado de Oxalá, Logunã rege a primeira das 7 linhas da Umbanda e do Candomblé, o trono da fé. Mas qual que é o ponto? Aqui vem falando que seria o orixá que rege ao lado de Oxalá a primeira linha das 7 linhas de Umbanda, né? Que seria o trono da fé, dentro da Umbanda e do Candomblé. Só que nem todas as casas reconhecem Logunã. E nem todas as casas também reconhecem esse trono dos orixás. Que é uma coisa apenas da vertente de Rubens Saraceni. Então já tá errôneo aí, querer impor na Umbanda. Na vertente de Rubens Saraceni, na vertente de Umbanda Sagrada, deveria ser dito. E além disso, no Candomblé não existe Logunã. Porque o que acontece? Logunã foi codificada por Rubens Saraceni. Foi um orixá que diz ele que foi psicografado pelo Preto Velho, né? Sendo que na África não existe Logunã, não existe registros históricos. Não existia nada envolvendo Logunã antes de 1999. E como que um Preto Velho foi codificado, sendo que o orixá veio antes dos Pretos Velhos ainda, sabe? Então não tem registros, não tem registros. Rubens Saraceni que rompeu com Ronaldo Linares, que é um homem branco, que é um homem que, em sua origem, foi durante muito tempo kardecista, né? Que fazia trabalhos, assim, de livros, de romance. Como que ele conseguiu codificar um orixá que foi, segundo eles falam, que foi perdido durante muitos anos e que agora ele trouxe de volta? Como um homem branco conseguiu ter acesso a essas informações, sabe? Por que que não tem registros históricos antigos, ou então que fosse um pouquinho antes de Rubens Saraceni, entendeu? Então, pra mim isso não encaixa, isso pra mim não encaixa. E pra mim não faz sentido ele pegar 2 orixás, Iroko e Oiá, e juntar em um só. Pra mim não faz sentido. Inclusive pra trabalhar em uma ação com um campo que o próprio Oxalá já faz. Oxalá já faz esses campos de atuações, né? Da fé, isso e aquilo, traz o equilíbrio, faz você ser racional, pensar com o lado da fé, mas também com a razão. Pra mim não faz sentido. Eu vejo Logunã, Egunitá, tudo isso como arquétipos, tá? Eu vejo isso como personagens de escrituras do Rubens Saraceni e arquétipos ativados e criados por ele, tá? Agora, Egunitá, eu também não acredito porque é coisa de 1999 agora. É coisa recente, né? A qualidade já existia, claro,
mas não dessa forma, não descrito dessa forma, atuando como Xangô. É basicamente Xangô, se você for parar pra ver. E ainda puxa coisas da Santa Sara Kali e ainda puxa coisas de Kali, a Kali do hinduísmo. Então, tipo, pra mim é uma mistura que foi feita e que eu não vejo ali um fundamento em si, por isso eu não cultuo. Obá, eu nem preciso falar, já que a respeito de Obá, Obá é um orixá encantado, né? Obá é um orixá encantado, que em uma dessas histórias ela perdeu uma orelha enquanto ela lutava, batalhava com Oxum, enquanto também em outras vertentes, outras histórias, ela perdeu a orelha como presenteando Xangô com a sua orelha, né? E Obá não reconhece cabeça de homem. Como que vai incorporar também uma falangeira de Obá na cabeça de um homem dentro da Umbanda, sendo que a força toda de Obá, tudo que compõe Obá, não reconhecem homens, tá? E, além de tudo, Obá é um orixá que no candomblé é difícil de você encontrar. Não se encontra, é um orixá difícil, tá? É um orixá difícil de você encontrar quem é de Obá. E, além de tudo, o culto de Obá necessita de rezas, assim como o Xumaré, tá? O Xumaré e Logum Edé. Os três precisam são orixás encantados, junto com Euá e Iroko, são orixás encantados, que precisam de rezas, que precisam de fundamentos e que precisam de Edé, precisa de Menga, precisa de sangue. Na Umbanda não são todas as casas que usam sangue. Então como que você vai ativar isso dentro do corpo de alguém, dentro do corpo de uma pessoa, sendo que você não tem esses elementos? Então, pra mim, não faz sentido. Mas se pra você faz, tudo bem, mas pra mim não faz sentido. E os falangeiros de Umbanda, geralmente, não trabalham com mais de um elemento de uma vez. Entende? Já Obá e esses outros orixás também, na maioria das vezes, compõem mais de um elemento na sua composição. Então, é muito complexo isso tudo. É muito difícil isso tudo. Eu entendo se você quiser cultuar, claro, vai à sua casa, cada casa do seu qual, mas nós, os soldados de Oxalá, não cultuamos por culpa de ser uma coisa tão recente, por ser algo tão recente. E a gente pensar, por que Rubens Saraceni seria o que codificou, sabe, um orixá, sendo que por questões de ego dele, ele rompeu os trabalhos que ele tinha com um amigão dele, por que ele seria o escolhido, sabe? E não alguém lá da África em si, por que não de Angola, alguém da Yorubalândia não foi lá e recebeu este ensinamento, sabe? Então eu fico pensando em relação a isso só. É uma questão que, então, pra gente, na maioria das casas de Umbanda em si, não é aceito, tá? Não é aceito. E vocês, eu indico que pesquisem, que busquem entender mais sobre esses orixás e vejam mais a fundo sobre eles, tá certo? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Existem muitos outros orixás que a gente não trabalha dentro da Umbanda, como por exemplo, Iroko, né? Como por exemplo, Ossan, que é o Senhor das Ervas, e por aí vai, mas são justamente por essas questões de que na Umbanda não tem fundamento. Só que isso é uma coisa que muitas casas entram em consenso, que por exemplo, Euá não tem como ter dentro da Umbanda. São coisas que entram em consenso. Agora, esses que eu citei já é o que não entra tanto em consenso assim, tá? Mas, enfim, respeitem a casa de vocês, respeitem a doutrina de vocês, claro, mas não sejam ovelhas, não sejam cordeirinhos e abaixem a cabeça para tudo, tá? Estudem, busque estudar. E lembre-se, Umbanda, Candomblé, Xangô, seja qual for, Jurema, seja qual for a sua religião, a sua doutrina, estude a história. Porque só a religião, às vezes, não é o suficiente. Não é aquilo que você precisa. Às vezes você precisa ter um estudo de história da sua religião em si e um estudo sociológico, um estudo, assim, antropológico e por aí vai, para vocês entenderem um pouco do que vocês estão cultuando, para vocês verem o que vocês estão aplicando na sua vida, na sua espiritualidade. Então estudem primeiro também essa coisa histórica, tá certo? Mas é isso, gente. Eu estudei, não cultuo, ninguém dos soldados de Oxalá cultua e espero ter ajudado vocês. Busquem se aprofundar, não me aprofundei sobre esses orixás, não falei sobre eles, porque eu não tenho como falar de algo que eu não experiencio, que eu não vivo, algo que eu não sinto na pele pra ver como que é pra poder passar pra vocês, tá bom? Mas é isso, espero ter ajudado vocês de alguma forma, e um beijo, se cuidem, marquem um jogo de cartas comigo, tomem um banho de descarrego de vocês, acendam as velas de vocês, e bebam água. Beijos!